Boa noite a todos. Vamos continuar então o estudo com o passo 9, o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, 61º dia da carta de Belicena Vilca. Chegamos, pois, ao século XX, Dr. Signagel. E chegamos não porque o passo implacável do tempo nos tenha conduzido a ele, senão porque decidi saltar 400 anos de história americana de nossa estirpe. Procederei deste modo para apurar o final da carta, pois suponho que o senhor deve estar cansado desta leitura e creio que possa compreender o drama da casa de Tarsis e tirar suas próprias conclusões. Como sabe, eu descendo de Lito de Tarsis e da princesa Quila, que formaram uma família que sempre permaneceu no lugar do Púcara de Tarsi, em Taf del Valle, província de Tucumã. Durante esses 4 séculos, houve muitos noios e vraias que custodiaram a espada sábia. Eu mesma fui uma vraia por 10 anos, os últimos 5 em companhia de meu filho noio. Pois bem, Dr. Signagel, para acabar a narração de maneira clara, somente cabe acrescentar uma palavra sobre a reação do inimigo, que nestes séculos não esqueceu nem por um instante aos senhores de Tarsis e a estirpe da espada sábia, nem tampouco a estirpe de Skiold. Ao parecer, explorando pacientemente os registros culturais de milhares de mundos de ilusão, semelhantes a este, a Fraternidade Branca conseguiu reconstruir com bastante aproximação os passos dados por Lito de Tarsis na América. Soube que esta linhagem de Skiold havia dirigido-se a um vale secreto da província de Jujuy, ou Jujuy, cuja entrada estava selada com as Vrunas de Navutã, e que Lito de Tarsis prosseguiu para Tucumã, perdendo todo o rastro do seu ulterior destino. Ante tal certeza, a ordem de Melquisedeque dispôs que dezenas de seus melhores agentes se distribuíssem nas zonas onde pudessem estar ocultos os homens de pedra ou nos lugares por onde poderiam emerger do futuro. A espada sábia e a coroa do rei Colmã, com suas malditas pedras de Vênus, constituiriam uma vantagem estratégica na batalha final, de que nenhum modo os demônios de Shang-Shambhala poderiam permitir. Mas os mundos da ilusão são milhões, e em todos os argumentos arquetípicos, as histórias da história se desenvolvem simultaneamente. Somente em um de tais mundos sucede a trama que será real no final, quando o Senhor da Guerra o afirme desde o princípio, segundo predissera o capitão Kiev em São Félix de Caramã. A Fraternidade Branca sabe que assim ocorrerá, mas não pode conhecer a priori qual será o mundo real dos senhores de Tarsis. E por isso se vê obrigada a deslocar seus agentes infernais, seus mestres, sacerdotes e iniciados, em torno da antiga rota que Lito de Tarsis tomara na América. E em muitos mundos por vez, mas desta vez procurariam evitar cometer erros. Para isso determinaram que qualquer sinal dos senhores de Tarsis ou de Skiold fosse comunicado a Shang-Shambhala, com a finalidade de que Bera e Birsa em pessoa ocupassem de tão vital assunto. E assim será, Dr. Signagel, em pleno século XX, mas igual a milhares de anos em Tarsis. Os demônios imortais se aproximarão dos homens despertos para consumar sua atroz vingança. E a eles, como antigamente, somente os salvará o sangue puro, a memória da origem que liberta o espírito não criado. Os que tenham um espírito orientado, talvez, morram agora nas mãos dos demônios.
como eu mesma seguramente morrerei. Mas somente conseguirão matar o corpo animal em um mundo. Somente obterão uma pele vazia, vã vitória. Ao final, quando sobrevenha a batalha final, e o Senhor da Guerra afirme a realidade do mundo do Espírito, todos os que temos morrido por causa do Espírito estaremos vivos para marchar para fora do universo do Uno, passando por sobre as potências da matéria, enquanto às nossas costas se desencadeia o holocausto de fogo dos demônios da alma. E assim chegamos ao século XX, Dr. Signagel, rodeados por todas as partes de agentes da Fraternidade Branca. Porém, enquanto a espada sábia ou a coroa de Colman permanecessem atrás dos Cromlech, os demônios não poderiam relacioná-los com o tempo e não saberiam em qual mundo atuar. Podíamos, pois, mover-nos relativamente sem sermos notados, mas as coisas mudariam nos últimos anos, quando o capitão Kiev se fizesse presente para adiantar instruções sobre a batalha final. Da estirpe de Lito de Tarsi surgiram os troncos de várias famílias que ainda existem na Argentina e em outros países. Algumas se protegiam dos Golem, disfarçando sua origem ou negando as conexões genealógicas que as ligavam com a casa de Tarsis, mas todas são mais ou menos conscientes desta história. Contudo, essa mesma distância as aleijou do noivaiado e da iniciação hiperbórea. Foi assim que neste século somente os membros de minha família, que sempre habitaram a chácara de Tarsis, mantinham o culto do fogo frio e custodiavam a espada sábia. E na década de 70, ainda que a estirpe não corresse o risco de se extinguir, somente restava um iniciado hiperbóreo capaz de levar adiante a estratégia dos deuses libertadores. Eu, Belicena Vilca. Era viúva e tinha somente um filho, que havia enviado a Buenos Aires para cursar a carreira militar. Mas não vacilei em tomar um noivaiado quando meu avô, que permanecia há 30 anos junto ao menir, faleceu em 1967. Havia se produzido então uma nova situação. Ainda que a estirpe possuísse muitos membros, a cadeia iniciática ameaçava quebrar-se inexoravelmente. Felizmente, em 1972, meu filho Noel regressou em meu auxílio, disposto a receber a iniciação hiperbórea e a converter-se em um autêntico Noel, guardião da espada sábia. Em 4 meses foi preparado de junho a outubro e depois morreu e renasceu como homem de pedra. E se situou ao meu lado, frente ao menir de Tarsi e frente à espada sábia. Havia solicitado a baixa das Forças Armadas para consagrar-se à missão familiar, mas seus contatos com um certo grupo nacionalista e integrantes dos serviços de inteligência do Exército lhe impediram de dedicar-se à guarda de maneira permanente. O caso era que Noel não desejava renunciar ao que considerava uma questão de honra, a luta contra a subversão marxista que nesses dias agitava o país todo, e nossa província em particular. Por seu excepcional conhecimento do terreno, por seu acertado critério para avaliar a estratégia do inimigo e recolher informação, ele foi um dos cérebros que ajudou das sombras a desbaratar a guerrilha comunista que pretendia fazer-se forte nos montes tucumãs. Suas valiosas informações comunicadas aos camaradas de Buenos Aires contribuíram em boa medida para traçar os planos de Estado-Maior que acabaram com a ameaça guerrilheira. Eu me opunha a esta atividade aparentemente alheia à missão iniciática, mas Noel repetia sempre que aquele movimento subversivo nas imediações do centro carismático era um sinal seguro
da aproximação da batalha final. E não se equivocava, como logo veio a confirmar o Senhor de Vênus. Tudo começou em 1975, nos dias em que o exército armado do general Adel Edgardo Vilas se dedicava a terminar com os últimos focos da guerrilha subversiva e começava a árdua tarefa de desmantelar a infraestrutura das organizações subversivas. A enérgica ação do Estado, que executava com precisão matemática seus planos de aniquilação, brindou a Noio tempo suficiente para dedicar-se à missão e fazia vários meses que se encontrava comigo no milenar Cromlech. Um dia, no final deste ano, estávamos ambos profundamente concentrados, meditando sobre a pedra de Vênus e o mistério do fogo frio. Tínhamos os olhos cravados na espada sábia e nenhum dos dois notou que uma mudança substancial se produzia no menir de Tarsis, situado exatamente atrás da apacheta com a espada sábia. Uma névoa leitosa havia invadido a enorme pedra e que, ao notarmos o fenômeno, já não era possível distinguir. Não obstante, pouco a pouco se foi plasmando no lugar do menir a imagem corpórea de um gigante de outro mundo. Na verdade, tratava-se de um duplo fenômeno, pois na pedra de Vênus ia surgindo nitidamente também a imagem de um lugar desconhecido. Era igualmente um vale, mas em nada semelhante ao de Taf, que vira Lito de Tarsis 400 anos antes. Este possuía 2 rios que o sulcavam longitudinalmente, igual aos rios Tinto e Odiel no vale de Tarsis. Em Uelva, e no extremo fazia o oeste da figura, onde se podia apreciar claramente um cerro que ostentava em sua ladeira a entrada de uma caverna de forma vrúnica. Graça e honra a sangue de Tarsis, disse o gigante, que levantava o braço direito para expressar o Balamudra, e ambos compreendemos que se tratava do capitão Kiev, um dos senhores de Vênus. O capitão Kiev, que havia se despedido de nossa estirpe até a batalha final. Acaso havia chegado o momento, ansiado por tantos séculos, de que os deuses acompanhassem novamente aos homens em seu confronto total contra as potências da matéria? Apressamo-nos a responder à saudação, aguardando com expectativa suas sábias palavras. Salve, vale, capitão Kiev. E o senhor de Vênus se dirigiu a nós com estas palavras. Sangue de Tarsis, trago-vos a saudação de Navutã, o senhor da guerra. E também vos trago sua palavra. Prestai atenção. Abri bem vossos sentidos, porque a presente é a oportunidade única, o kairos da batalha final. Como sempre ocorre, e como não poderia ser de outro modo, dado o lugar infernal em que vos encontrais, sou portador de boas e más notícias para vós. As boas consistem na ordem do Senhor da Guerra, que agora vos transmito. É a vontade de Navutã que a espada sábia seja transportada ao lugar que haveis visto na Pedra de Vênus. Tal lugar é um vale que se encontra nas regiões do coração da Argentina, muito perto do cerro Uritorco, onde o Senhor da Guerra, num passado remoto, depositou seu bastão de comando junto a uma fortaleza construída pelos guerreiros sábios que o conheciam como Cacique Vultã. Em outro cerro desse vale que havereis de localizar, encontra-se uma caverna secreta, construída pelos Atlantes brancos e protegida pelas Vrunas de Navutã. Ali deveis levar a espada sábia. Perguntar-vos-ei por que devem fazer isto? E vos respondei que se trata de um dos atos fundamentais da batalha final. Trata-se, na verdade, do enlace entre os deuses e os homens adormecidos. Os senhores de Tarsis,
como os senhores de Skjold e outras estirpes semelhantes, são homens espertos que sempre têm contado com um mistério revelado e uma pedra de Vênus para obter a orientação para a origem e a iniciação hiperbórea. Inclusive vossa estirpe lhes foi encomendado iniciar desse modo ao Senhor da vontade e valor absolutos, ao Führer da raça branca. Por isso vos é difícil imaginar a um iniciado da orientação absoluta, a um pontífice capaz de construir, em todo tempo e lugar, a ponte indestrutível entre o criado e não criado, entre a ilusória atualidade e a realidade da origem. Tal iniciado não requer outra referência de si mesmo para orientar-se à origem. Ele é a sua própria pedra de Vênus e não pode ser desorientado, nem enganado, nem desviado de nenhuma forma de sua missão estratégica. E tal iniciado, sangue de Tarsis, já está na Terra. Sim, o Senhor da orientação absoluta encontra-se aguardando que a espada sábia seja posta na caverna secreta para conduzir até a pedra de Vênus aos homens adormecidos, aos homens que, não obstante sua imersão na ilusão, manifestam a vontade de libertar o espírito eterno de sua prisão material. Se tal enlace chegasse a ocorrer, o contato entre os homens adormecidos e os deuses, então inevitavelmente haverá começado a batalha final na Terra. Sim, este iniciado fundará uma ordem de construtores e instruirá seus membros na sabedoria lítica dos Atlantes brancos. Depois, como vos disse, lhes ensinará as técnicas necessárias para que encontrem a pedra de Vênus, ainda que a mesma encontre-se atrás das runas de Navutã. Muitos serão os eleitos que ansiarão pela pedra de Vênus, a porta do outro mundo, mas somente um dentre eles será Noio. E esse Noio, que escutará a língua dos pássaros, será capaz de encontrar a entrada da caverna secreta e unir-se a um de vós e a espada sábia. A partir desse momento se livrará a batalha final sobre a terra. A ordem de Navutã significa, pois, que deveis aproximar a espada sábia do pontífice que a está aguardando, cumprindo assim a última etapa da estratégia dos deuses libertadores. Sangue de Tarsis, sei que cumprireis sem vacilar a ordem do Senhor da Guerra, mas para fazer melhor, recomendo prestar atenção às más notícias que vos trago. Antes de tudo, tenhais presente que o mundo atual, onde vos moveis fora do Cromlech, está sob observação permanente por parte do inimigo. Não será fácil, nessas condições, retirar a espada sábia do centro para levá-la ao vale de Avalon, ainda que a distância em quilômetros aparente ser muito curta. Na verdade, se não tomardes precauções apropriadas, nunca podereis chegar ao destino, por mais breve e curto que seja o caminho a percorrer. Nem bem a espada sábia seja posta para fora do Cromlech, seu poder de distorcer o tempo e o espaço e o tempo, revelará ao inimigo em qual mundo encontra-se o mal, a morte da alma. E para lá correrão os demônios imortais para impedir o sacrilégio da lei do Uno. Não, se não procedeis de acordo às mais altas estratégias da guerra essencial, jamais chegareis ao Vale dos Três Picos com a espada sábia. Em segundo lugar, agora vos anunciarei as más novas. Deveis contar que a situação agravar-se-á à medida que transcorram os anos, até tornar-se impossível esta união entre a espada sábia e a ordem de Odin. Havereis de obrar, pois, no tempo exato. A ordem buscará a espada sábia e coincidirá com ela no kairos da batalha final. Porém, para que tal se concretize, somente um de vós irá com a espada ao Vale dos Dois Rios.
o outro não terá mais alternativa senão encobrir a retirada de seu irmão e camarada. Não vos negarei os riscos que implica semelhante tática. Aquele que ficar deverá atrair sobre si toda a atenção do inimigo, estando preparado para suportar uma pressão física e astral cuja intensidade supera de longe a resistência humana normal. Mas vós sois iniciados hiperbóreos, homens de pedra. Vosso eu encontra-se isolado da alma pela vruna de Navutã. Vosso espírito eterno já vislumbra a origem. Tendes a possibilidade de resistir e vencer. Quem dentre vós ficar e enfrentar-se com o inimigo, talvez morra neste mundo. Contudo, sua ausência se estenderá por pouco tempo, até a batalha final. Disse a vós que a situação se agravará. Digo-vos agora que já começou a agravar-se. As forças militantes que apoiavam o Noio logo serão debilitadas por uma ofensiva da sinarquia internacional. Nos próximos anos aparecerão ainda forças patrióticas, porém carentes de poder político. A guerrilha pátrida será derrotada militarmente, mas a subversão sinárquica que a gerou, pelo contrário, acabará apoderando-se do governo desta nação, subordinando de imediato o poder político ao poder econômico internacional. Chegará então a um estado de dependência financeira irreversível entre a nação e a alta banca mundial. A conspiração apontará a converter a nação numa colônia moderna, uma colônia cujos colonos invariavelmente serão membros do povo eleito. Sim, ainda que pareça fantástico, milhões de judeus planejam assentar-se neste solo. E isso não é casual. A eleição, a que se procura deter ou atrasar o mais possível, a batalha final, dando tempo à formação do governo mundial do povo eleito. E porque o povo eleito suspeita que, de algum modo, esta nação terá um papel fundamental durante a batalha final, é que se decidiu ocupá-la e destruí-la. Nesse contexto diabólico tereis de atuar, sangue de Tarsis. O que ocorrerá se tiverdes êxito? Na melhor das hipóteses, uma tríplice coincidência. Além de encontrar-vos com o Pontífice Máximos, o Senhor da orientação absoluta, causado por esse mesmo efeito, pode suceder que surja como um trovão a voz do povo, o líder carismático do sangue puro. Em coincidência convosco e o Pontífice, no mesmo momento em que os homens adormecidos começam a despertar para a realidade da origem que revela a pedra de Vênus, o líder carismático seria reconhecido por todos como o único representante da função régia e se poria à frente desta nação, levando-os dentre as ruínas morais e materiais em que se afundou a conspiração sinárquica. Então sobreviveriam dias de esplendor nunca vistos. A nação se erigiria como uma das potências espirituais da Terra. Os guerreiros sábios e a sabedoria hiperbórea, como nos tempos da Atlântida, exibir-se-iam à luz do dia, enquanto no resto do mundo os homens espirituais se apressariam a chegar até aqui, enquanto a sinarquia universal e o povo eleito se preparariam para liberar a batalha final. Não deveis esquecer, pois, na estratégia a seguir, a função do líder carismático. Ele será reconhecido por todos e ele os reconhecerá. Os reclamará na ocasião propícia. A ele deveis auxiliar com a sabedoria hiperbórea, para que realize com êxito a missão extremada, a máxima tensão dramática do fim da história. Portanto, se o líder carismático não coincide no Kairos e não se apresenta à batalha final, será igualmente inevitável desde o momento em que os homens adormecidos encontrem a pedra de Vênus e se reencontrem com sua origem extraterrestre e reclamem aos deuses pela liberdade do espírito. Então os deuses leais ao espírito do homem, como decidiram desde o dia do afundamento da Atlântida, acudirão pela última vez em resgate do homem hiperbóreo.
E essa descida, essa batalha final, conduzida por Navutã, o senhor da guerra, e supervisionada por Ama, a Virgem de Agartha, assinalará o final da Fraternidade Branca e de sua infernal morada solar, a chave Kala Chakra de Chang Shambhala. Resumindo, vossa missão consistirá em transportar a espada sábia à caverna secreta, no vale sobre o bosque. A época apresenta-se como a menos propícia para executar tal operação, e por isso tereis de desenvolver várias táticas separadas. Um de vós levará a espada sábia, enquanto o outro servirá de chamariz para distrair a atenção do inimigo. Quem realize o primeiro deverá empregar com maestria a via da oposição estratégica para deslocar-se com sua valiosa carga. Vale dizer que primeiro disporá de um alforje com um sortimento suficiente de lápis oppositiones, ou seja, de pedras arquetipicamente indeterminadas, de pedras possuidoras de uma dimensão ilimitada, infinita, obtida pela plasmação do signo da origem que vós projetareis sobre elas. O iniciado que o fizer, mover-se-á sobre um caminho estratégico, imprevisível para o inimigo, ainda quando ele perceba que a pedra de Vênus está se deslocando entre os mundos da ilusão. Irá sempre isolado pela arquêmona vrúnica infinita e colocará, após cada vão de distância estratégica do labirinto, um lápis oppositiones no caminho. Deixará, assim, um obstáculo intransponível para o inimigo, uma pedra de tropeço e desvio, uma prova do infinito atual do Espírito Eterno. O princípio não criado do obstáculo, do lápis oppositiones, causará o desconcerto absoluto do inimigo frente a ele. E não há referência possível. Todos os mundos se confundem, na ilusão se tornam um. Enquanto que o inimigo se recupera e tenta localizar o rastro, o iniciado hiperbóreo avançará em oposição às potências da matéria, um novo meandro do labirinto, situando então outro lápis oppositiones atrás de si. Só assim que se move em oposição estratégica e conta com o concurso de outro iniciado que se desloque simultaneamente a uma direção diferente, atraindo sobre si o interesse do inimigo. Conseguirá levar a espada sábia ao Vale da Candelária. O segundo iniciado hiperbóreo também levará alguns lápis oppositiones, mas os irá plantando em distâncias mais extensas, dando tempo ao inimigo para que siga seu rastro e creia que a manobra é levada a cabo por um só homem de pedra, ao que cedo ou tarde conseguirão capturar. Claro que se isso ocorresse, o inimigo conseguir apoderar-se do segundo iniciado, a operação estará cumprida de todo modo, mas ninguém o salvará das represálias dos demônios imortais. Estes são os riscos que havereis de correr para cumprir com a ordem do Senhor da Guerra. A vós vos cabe decidir quem levará a espada sábia e quem despistará o inimigo, e descobrir a oportunidade, o Kairos, para atuar. Senhores de Tarsis, foi dito quanto devia ser dito e não convém, por motivos estratégicos, acrescentar mais nada. Reitero-vos a saudação de Navutã e despeço-me até a próxima coincidência no Kairos da batalha final. Graça e honra, sangue de Tarsis. Desejou novamente o Senhor de Vênus, levantando o braço direito para expressar o Bala Mudra. Salve, Capitão Kiev! Respondemos também praticando o Bala Mudra, que sempre foi a saudação secreta da Casa de Tarsis. 62º dia. A névoa havia se dissipado e estávamos novamente frente ao menir de Tarsi. Ambos nos olhamos com a interrogação pintada em nossos rostos, conscientes de que enfrentávamos o mesmo dilema. Quem responderia à ordem de transportar a espada sábia ao vale de Córdoba? E quem assumiria a missão suicida de distrair o inimigo? Para mim, a questão não oferecia dúvidas. Eu me ocuparia da tática de distração. Mas supus bem,
que Noio se oporia a esta decisão. Ele, me dizia, estava bem mais dotado para oferecer ao inimigo a maior resistência. Jamais se renderia. Eu deveria viajar com a espada sábia enquanto ele desviava, atrás de seus passos, a atenção do inimigo. Muito me custou, Dr. Signagel, persuadi-lo de que meu plano era estrategicamente superior, e era porque o mesmo não apontava somente a pôr em resguardo a espada sábia, senão que contemplava a probabilidade de que o Senhor da orientação absoluta e sua ordem de construtores sábios requeressem também o apoio da sabedoria hiperbórea da casa de Tarsis, especialmente da valiosa experiência recolhida por milênios de lutas contra a potência da matéria. Quem conhecia melhor que os senhores de Tarsis a conspiração sinárquica dos Golem, hoje afirmados em todas as igrejas cristãs, e seu modo de atuar? E sobre Bera e Birsa? Quem tem mais direito que os senhores de Tarsis para descobrir suas sentenças de extermínio? Segundo o meu critério, que finalmente se impôs, seria Noio quem localizaria a caverna secreta e se instalaria nela como Noio da Pedra de Vênus, mantendo a guarda até o dia em que um pontífice hiperbóreo construísse a ponte metafísica e um Noio de sua ordem de construtores se lançasse por ela para conectar-se com os deuses libertadores. Posto de acordo sobre quem executaria cada questão, nos lançamos a planejar a estratégia particular que nos permitiria cumprir com as ordens dos deuses. A estratégia ideal, segundo concordamos, consistiria em criar um clima caótico em torno da chácara de Taf, dando lugar a situações logicamente imprescindíveis que favorecessem nossa operação. Assim, em meio de uma situação de alto valor estratégico para nós, mas totalmente alheia a tais fins para qualquer observador, Noio partiria inesperadamente com a espada sábia e empreenderia o caminho para a caverna secreta. Simultaneamente, eu me deslocaria em sentido contrário, ostensivamente para distrair o inimigo. Seria rapidamente detectada, mas o risco estava calculado. O importante era ganhar tempo, durar o suficiente para que Noio chegasse ao Vale de Córdoba. Com estes propósitos, preparamos os detalhes de todas as fases da empresa. 18 meses depois, em abril de 1977, já dispunhamos de todo o necessário e nos encontrávamos ajustando os passos finais. Tínhamos os 2 alforjes com as pedras indeterminadas, os lápis oppositiones, aptos para praticar a oposição estratégica. E tudo estava pronto para criar o clima de caos que as circunstâncias requeriam. Isto se conseguiria com a colaboração involuntária do Exército. Explicarei. Para sistematizar a luta contra a guerrilha, o Exército havia dividido o país em 6 zonas. A zona terceira compreendia nas províncias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago de Estero e Tucumã. Em Tucumã, a subzona 113 abarcava a região de nossa chácara, e a seu comando se encontrava o capitão Diego Fernandes, fiel camarada de meu filho. Em conluio com este, Noio conseguiu que se montasse uma imensa operação de rastreamento e cerco na subzona de Taf del Valle, para meados de abril de 1977. O objetivo da operação procurava aniquilar uma coluna de EPR, Exército Revolucionário do Povo, que atuava na subzona com o apoio de alguns moradores pertencentes ao PTR, Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Nessa noite negra para os comunistas, o Exército obteria várias horas de zona livre, durante as quais se interromperia o fornecimento elétrico e seus comandantes se deslocariam em toda a cidade de Taf del Valle e povos vizinhos a fim de capturar os subversivos.
Iriam sobre lugares seguros, verdadeiros agentes da subversão e combatentes irregulares, a maioria dos quais haviam sido indicados por Noio. Foi por isso que Noio solicitou, como cobertura tática, que se invadisse nosso domicílio e simulasse sua prisão. Isso afastaria suspeitas do inimigo, alegou. Quando tudo estivesse pronto para a ação, concordou-se que Diogo Fernandes, em pessoa, se ocuparia de sua falsa captura, com o fim de evitar confusões que pudessem surgir se interviessem outros militares, e assim assegurar sua imediata liberdade. Liberdade que Noio aproveitaria para desaparecer por um tempo. Naturalmente, nada disto ocorreria, pois Noio partiria com a espada sábia, disposto a não regressar jamais a Taf del Valle. Mas isso não sabiam seus camaradas do exército. De acordo à particular metodologia repressiva que usavam as Forças Armadas na luta antissubversiva, nunca utilizavam ordens de afastamento ou sequer davam parte à justiça nas caçadas noturnas do tipo que fizeram em Taf del Valle. Os suspeitos eram simplesmente sequestrados, passados à categoria mais que suspeita de desaparecidos. Desse modo, no dia seguinte à caça, Noio figurava como um dos 200 desaparecidos de Taf del Valle. Para começar a representar então o meu papel, eu me apresentei nos tribunais e apresentei o inútil habeas corpus, junto com os restantes dos familiares dos desaparecidos. O recurso legal, como de costume, foi rechaçado, pois os juízes compartilhavam da metodologia oficial, ou temiam engrossar eles também a fatídica lista de desaparecidos. E aconteceu assim que, ao não possuir uma resposta oficial razoável sobre o paradeiro de meu filho, comecei a mover-me por minha conta, no princípio de maneira muito lenta e dissimulada, mas logo, ao valer-me da oposição estratégica, mais rapidamente, até desaparecer por completo. Para desespero do inimigo, que logo esteve no meu encalço, sumia por completo em determinado lugar e aparecia como por magia em lugares às vezes distantes. Avançava e voltava sobre meus passos, desconcertando permanentemente a quem me vigiava. Ora em Jujuy, ora em Taf del Valle, depois na Bolívia e depois novamente em Tucumã, em questão de horas. Se é que o tempo serve de alguma referência na guerra mágica que empreendi. Além do mais, o inimigo era incapaz de determinar o mundo em que me achava em todo momento. Se tropeçava em um lápis oppositiones, por exemplo, podia ocorrer que a seguir pelo mesmo caminho que eu supostamente havia tomado, se encontrasse com um Taf del Valle, no qual jamais havia habitado a família Vilca, ou com uma Belicena Vilca que nunca se havia casado nem tido filhos, ou com um mundo sem a luta subversiva, etc. Mas, não obstante, eu me deixava detectar novamente para atrair o inimigo, cada vez com mais violência sobre mim e conseguir o efeito de distração buscado. A tudo isso, Noio avançaria tranquilo para o Vale de Córdoba. Durante um dos regressos surpresa a Tucumã, segundo o índio descendente do povo da lua, que nos servia como mordomo na chácara, informou-me que o capitão Diego Fernandes desejava localizar-me antes de partir da Zona Terceira, posto que lhe haviam conferido um novo destino. O chamei por telefone no regimento e combinamos um encontro no Parque Dique El Calidal. Ali se travou o seguinte diálogo. Bom dia, senhora, saudou o capitão. Igualmente, respondi laconicamente. A senhora e seu filho, meu bom camarada Noio, têm me preocupado muito, senhora Belicena. Terá de me dizer onde ele se encontra, ou adverti-lo que se ponha em contato imediato conosco. As coisas estão mudando muito nestes anos e é urgente que ele esteja a par dos acontecimentos. Dei de ombros como resposta, disposta a não negar nem confirmar nada,
mas atenta à informação que pudesse obter do oficial. Eu também me encontrava em operações, executando uma manobra tremendamente perigosa de uma guerra essencial, que aquele soldado sequer podia sonhar. E a disciplina própria desta guerra exigia desconfiar de tudo e de todos, e ainda do camarada de meu filho. Todos os homens não iniciados poderiam ser traídos por sua alma, dominados animicamente e convertidos em um instrumento do demiurgo Jeová Satanás. Eu não podia correr nenhum risco desnecessário. Porém, Dr. Signagel, vendo as coisas à distância, posso assegurar hoje que o capitão Diego Fernandes era sincero em tudo quanto dizia e que Noio não tinha se equivocado ao confiar nele. Comprovando que eu nada dizia, o capitão continuou sem energia. Deveria conceder mais importância às minhas palavras, senhora Belicena. Creio que a senhora está informada de que o desaparecimento de seu filho foi simulado. Eu o conduzi ao grupo de tarefas que invadiu sua chácara e o levou detido. E eu fui quem lhe permitiu fugir horas depois. Ele era um dos nossos agentes secretos, além de oficial de exército em retiro, e o caso ficou bem documentado na área de inteligência. Existem informes meus ao comandante G2 sobre o ocorrido nessa noite, além de documentos prévios à operação, onde consta que Noio era um dos nossos. O desaparecimento era necessário para dar cobertura tática à sua posição, mas não havia por que exagerar as coisas, prolongando desnecessariamente a ausência. Senhora Belicena, ele já deveria ter regressado há bastante tempo ou comunicado conosco. E não lhe esconderei que agora sua situação se complicou de maneira incrível. A senhora mesma, senhora Belicena, está correndo perigo mortal com a sua assombrosa decisão de iniciar uma busca pessoal de seu filho desaparecido. Não compreende que com tal atitude coloca-se no bando dos subversivos, que pode ser apontada abertamente como tal? Frente à expressão imutável do meu rosto, suspirou o capitão e prosseguiu com suas advertências. Não creia a senhora que todos conhecem a sorte ocorrida esta noite por seu filho. A verdade somente sabe um grupo de oficiais da inteligência. Mas eles não falam, nem podem falar, porque se o fizessem, exporiam a Noio a uma morte segura nas mãos das organizações subversivas, já que inclusive nosso serviço de inteligência está infiltrado por elas. Mas a senhora, com suas ações, caiu na mira de outros serviços de inteligência, e inclusive é vigiada por membros de nossa própria força que ignoram a verdade dos fatos. E observe agora que endiabrada trama se tem formado. Se guardamos silêncio para proteger Noio, nosso camarada, arriscamos a vida de sua mãe, pois, se continuar a confusão, ninguém sabe quais medidas poderiam tomar os outros grupos de tarefas que reprimem no norte. E se falarmos, salvamos sua mãe, mas descobrimos perigosamente a função de Noio, o que requererá finalmente uma verdadeira desaparição para conseguir recuperar a segurança perdida. Talvez uma mudança permanente de identidade ou a estadia prolongada em outro país. Compreende agora o problema, senhora Belicena? Queremos saber o que fazer, pois o que for que tivermos de fazer, faremos logo, com urgência. Como lhe disse antes, já que as coisas estão mudando desfavoravelmente para os que professam a ideologia nacional-socialista, entre os quais se encontra, claro, o camarada Noio. Sim, então me dispus a dar-lhe uma resposta concreta. Sua eloquência permitiu-me avaliar a situação de outro ponto de vista e compreendia que seria catastrófico para a nossa estratégia que os camaradas de Noio esclarecessem a situação e revelassem o ocorrido na noite do seu desaparecimento.
Eu vinha afirmando invariavelmente sempre que a ocasião se apresentava e ante qualquer público que meu filho Noio havia sido assassinado pelas forças de repressão. O inimigo não podia provar com certeza, nem negar, porquanto nesses dias existiam milhares de casos semelhantes de pessoas que desapareciam como Noio sem deixar rastros. Mas uma pedra de Vênus se havia movido, segundo percebiam os deuses traidores, e simultaneamente começava meu deslocamento errante pelos distintos mundos do norte da Argentina e outros países da América do Sul. E isso só podia tratar-se de uma estratégia contra os planos da Fraternidade Branca, estratégia que os demônios esperavam anular desde 400 anos antes. Até o momento, assim o haviam acreditado, pois ignoravam totalmente a manobra de Noio. Porém, tudo ruiria se os militares esclarecessem o caso e o inimigo perceberia o sucedido depois do sequestro. Sem abandonar minha perseguição, reorientariam a busca por Noio e poriam em perigo o objetivo estratégico de sua missão. Tinha que evitar que os militares falassem. E tinha que ganhar tempo, porque das palavras do capitão se inferia que a urgência se devia a uma mudança que logo tornaria impossível qualquer esclarecimento. Seguramente seria a mudança política anunciada por capitão Kiev, que consumiria a nação na ruína econômica e moral e a poria atada e amordaçada nas mãos da sinarquia internacional. Tratando de dissipar a preocupação do capitão sobre minha sorte ou o estado de Noio, lhe respondi. Experimentam temores infundados sobre o que possa se passar ou sobre o futuro de Noio, afirmei. Certamente que exagerei meu papel, agora o vejo, menti. E lhe prometo que a partir de hoje cessarei de representá-lo. Quanto a Noio, lhe asseguro que está bem, ainda que ignore seu paradeiro. Ele se comunica comigo através de um correio secreto e não vacilarei em escrever-lhe imediatamente sobre o que o senhor me disse. Terá de esperar um tempo, mas hoje estou certa que ao saber que o requisitam com urgência não tardará em aparecer. Assim, lhe sugiro não inovar a situação e aguardar o resultado dessas medidas. Não obstante, me agradaria saber algo concreto das mudanças desfavoráveis para a nossa causa que mencionou, a fim de fundamentar a Noio a importância da convocação. Vejo que é razoável, senhora Belicena, se esperançou o capitão, e por isso lhe darei a informação solicitada. A questão é muito simples. As forças nacionalistas e patriotas que se mobilizavam na defesa da nação foram traídas pela cúpula do governo. Os chefes máximos das Forças Armadas pactuam com as organizações ocultas partidárias do governo mundial e decidiram entregar o país para um saque financeiro que destruirá as bases econômicas da sociedade. Enquanto esse sinistro plano era elaborado e levado a cabo, as únicas forças nacionais capazes de reagir foram entretidas numa estéril luta contra organizações insurgentes, cujos autênticos cabeças jamais deram as caras. Com isso se conseguiu somente desprestigiar as Forças Armadas e neutralizar sua futura reação. Temos vencido militarmente, mas seremos inexoravelmente derrotados no terreno político, já que os problemas econômicos que surgirão da política monetária e sinárquica que desenvolve o governo causarão que a sociedade esqueça o objetivo honorável de nossa luta e nos acuse da miséria subsequente. Uma realidade que lhes será obsessão, porque tocará diariamente em seus bolsos e seus estômagos. O capitão Fernandes achava-se evidentemente inspirado, e por momentos me lembrava das palavras do capitão Kiev. Estávamos então em finais de 1978, somente 4 anos depois de sua aparição no Cromlech de Taf del Valle. E não só seus anúncios se estavam cumprindo ao pé da letra, senão que existiam mentes esclarecidas
capazes de compreender a realidade e descobrir também os planos do inimigo. Mas isso não é tudo, prosseguiu o capitão Fernandes. O mais grave é que, concluída a luta antissubversiva no terreno militar, o único campo que nos foi permitido interferir, o governo considera que os grupos nacionalistas das Forças Armadas representam um perigo potencial para os planos sinárquicos e tem decretado sua inapelável destruição. E essa ofensiva já começou com a seleção ideológica dos melhores experts em luta antissubversiva dos serviços de inteligência. Seu isolamento visando o presente e futuras purgações, inclusive com seu assassinato, executado por membros dos serviços secretos estrangeiros, convocados especialmente para tal efeito. Assim, pouco a pouco, surgem grupos sinárquicos nos serviços de inteligência, com pessoal treinado ou diretamente a seu serviço por agentes de Israel, do Mossad ou do Shin Bet. Dos Estados Unidos, a CIA ou o FBI. Da Inglaterra, o MI5, MI6, IS. Da União Soviética, KGB, GRU, etc. E são estas organizações as que estão perseguindo a senhora. Por isso que urge esclarecer as coisas enquanto podemos, pois é provável que brevemente nossos camaradas sejam completamente neutralizados e tirados do serviço ativo, para depois serem vendidos vilamente às mesmas forças subversivas que combatemos durante anos. Cremos que o governo planeja transferir o poder a políticos social-democratas ou socialistas, que permitirão à esquerda a liberdade e poder suficientes para destruir as reservas morais da nação, que especialmente se concentravam nas Forças Armadas. Porém, esses homens, que no fundo são cipaios a serviço da sinarquia, manterão a política econômica monetária liberal, que submeterá a nação à dependência moral e dissolução social. No mesmo caso meu, que fui retirado sem explicações da luta anticomunista, com evidente intenção de ser retirado em pouco tempo, ou algo pior, encontravam-se meus restantes camaradas. Impõe-se a necessidade de atuar agora ou correr o risco de que a situação de Noio não seja esclarecida nunca, ou que a senhora seja atacada por algum dos nossos grupos de inteligência que atuam com plena impunidade e repugnante falta de honra. E que habilmente perseguem e executam pessoas de antecedentes nacionalistas mais que aos conhecidos agentes da subversão marxista. Espero ter sido claro, senhora Belicena, e consiga estabelecer um pronto contato com o camarada Noio, de quem requeremos também, nessa hora-chave, seus valiosos assessoramentos estratégicos. Foi extremamente claro, capitão Fernandes, assegurei. E tenha a segurança que transmitirei textualmente suas palavras ao meu filho Noio, que não vacilará em acudir-lhes. E assim concluiu aquela conversa com o capitão Diego Fernandes, que partiu disposto a aguardar e fazer aguardar a seus camaradas toda possível declaração sobre o desaparecido de Taf Del Valle. O resto da história lhe é conhecida, Dr. Signagel. Eu, longe de cumprir com o prometido ao capitão Diego Fernandes, continuei realizando movimentos estratégicos no norte argentino, na Bolívia e no Peru. Percorri em várias oportunidades a rota de Lito de Tarsis e dos Atumurunas, consciente de que isso despertaria ainda mais o interesse da fraternidade branca e afirmaria a certeza de que eu era portadora da espada sábia. E é por isso também que tomava o caminho de Tatainca, em Jujuy, e me dirigia às proximidades do Cerro Calibur. Em 2 oportunidades, inclusive, desci ao Vale Grande e completei o Exterstein, ainda que sem me atrever a atravessar a Porta Vrúnica. Pois bem, foi durante uma destas excursões que caí numa cilada golem e ingeri o veneno que debilitou minha vontade e me impediu de seguir desenvolvendo a estratégia.
Logo fui rapidamente capturada por um comando do Shin Bet, integrado por rabinos iniciados na alta cabala. Sacerdotes que em Israel tinham contemplado o Sefer Ishé e conheciam todo o referente ao holocausto de fogo. Pertencia, tal como antecipara o capitão Fernandes, a um serviço de inteligência paralelo que contava com membros nos serviços do Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Federal, Secretaria de Segurança do Estado, Ministério da Defesa, etc. Seu poder de mobilização era então absoluto. Eu estava descansando momentaneamente numa mísera pousada do povo Kalimpampa, que se acha frente ao Parque Nacional do mesmo nome, junto ao Cerro Calibo. Ali me deram a droga, misturada num pote de açúcar que ofereceram para adoçar o café. O efeito que instantaneamente produziu em meu corpo de iniciada hiperbórea foi indescritível, sendo improvável que o senhor possa sequer imaginar, pois desconhece como se comporta uma mente capaz de possuir consciência em vários mundos de uma vez. O que posso dizer é que a droga, uma forma perfeita de mel arquetípico de abelhas, produziu um acelerado processo de fortalecimento anímico, uma formidável injeção de energia para a vontade instintiva da alma, que nos iniciados hiperbóreos se encontra habitualmente dominada pela irresistível vontade do espírito não criado. E essa evolução súbita da alma causou como uma degeneração sanguínea, uma debilidade do símbolo da origem, presente no sangue puro. E como uma atualização do corpo físico, que perdeu assim sua capacidade de mover-se independentemente do tempo e sincronizou todos os seus relógios biológicos com o tempo deste mundo. Caí, pois, presa do contexto cultural, sujeita à realidade daquele povoado de Jujuy. Naturalmente tentei fugir de todo modo. Os lápis oposiciones já não me serviam, pois havia perdido a orientação externa à origem. E me era impossível praticar a oposição estratégica. Mas não cheguei muito longe. Antes de sair da província, já estava nas mãos dos agentes do Shin Bet. E esses me conduziram ao monastério da província, ao monastério franciscano de Nossa Senhora do Milagre, em Salvador de Jujuy, onde a maioria dos curas pareciam estar sob suas ordens. Em uma sórdida masmorra, nos tempos de colônia, fui submetida a um refinado interrogatório, durante o qual me administravam diferentes tipos de drogas. As perguntas eram poucas e exatas, sempre as mesmas. Onde estava a pedra extraterrestre? Que se passou com meu filho? Para onde me dirigia? Quais eram minhas ordens? Tinha algum contato extraterrestre? Um iniciado que compartilhasse a operação ou trabalhava por conta? Abreviando, Dr. Signagel, creio que acabei por confessar quase tudo. Impossibilitada de resistir ao efeito das drogas que me impediam até a representação do signo da morte, com o que teria podido, em outra ocasião, ter desencarnado ali mesmo. De todo modo, Noio já estava na caverna secreta. Isso eu pressentia há tempos e havia recebido sinais confirmadores dos deuses. Eu caía, mas a estratégia triunfava. A ordem do Senhor da Guerra fora cumprida impecavelmente e nada, da parte da casa de Tarsis, impediria a batalha final. Somente faltava agora que o pontífice hiperbóreo, senhor da orientação absoluta, e sua ordem de construtores sábios achasse a espada sábia. E isso estava totalmente fora de nossas mãos. Como compreenderá, essas reflexões pertencem ao presente. Naquele terrível momento, quando minha vontade era impotente para dominar a língua, uma angústia inenarrável me tomava. Estava sendo humilhada em minha dignidade de iniciada hiperbórea e sentia como uma traidora
como uma falta de honra imperdoável, a involuntária confissão que me estavam arrancando. Apesar da possibilidade de que aquele final já teria sido previsto por nós. Eu só queria morrer, apesar de que os malditos rabinos não desejavam nada além de me manter viva. Apenas fui torturada fisicamente, pois toda sua ação se concentrou em dobrar e destruir minha estrutura psíquica. Não me matariam, e isto me disseram claramente, porque meu corpo era intocável, como o de Rudolf Hess. Sim, Dr. Signagel, eu estava reservada para um sacrifício ritual que efetuariam Bera e Birsa em pessoa. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, nós vamos estudar o 63º dia da Carta de Belicena Vilca. Uma boa noite a todos e um bom descanso.